Nós estamos na 10ª catequese. E na 10ª catequese, nós vamos aprender sobre os mandamentos da lei de Deus. Então, primeiro nós vamos saber quais são os mandamentos. Primeiro, nós encontramos a lista desses mandamentos no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 2 até o versículo 17 do livro de Êxodo. E a relação dos mandamentos são as seguintes: amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então nós vamos perpassar por todos esses mandamentos, tentando esclarecer o que significa cada um deles. É claro que nós vamos dividir essa catequese em duas partes, para não ficar muito longo, tá? Os princípios da vida eterna são os mandamentos. São como que metas que nós precisamos alcançar para que possamos chegar até a vida eterna. E uma coisa interessante que nós também precisamos pensar é que os mandamentos, eles não são simplesmente ordens ou proibições. Os mandamentos é a via que Deus propõe para que nós possamos alcançar a vida eterna. É o caminho para o céu, por assim dizer, né? E é por isso mesmo que nós todos temos o dever e a obrigação de observar cada um dos mandamentos. E nós sabemos que dentre os 10 mandamentos, eles se resumem em 2 mandamentos, que eu diria que a gente pode resumir um pouquinho mais e transformar esses 10 mandamentos em apenas um mandamento. Mas só que vamos seguir o que Jesus nos diz no Evangelho, que o maior e principal mandamento é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumindo tudo isso, nós poderíamos dizer que o resumo de todos os mandamentos é o amor, né? Então a gente poderia pensar o seguinte, que os mandamentos é a lei do amor. E é por ele, pelo amor, é que nós vamos conseguir alcançar a vida eterna, desde que a gente não tenha este amor simplesmente como um mero sentimentalismo, né? Um mero sentimento. Observar os mandamentos para os judeus gera garantia plena da salvação. É claro que quem vivencia cada um dos mandamentos na sua integridade tem uma grande chance de alcançar a vida eterna. Na verdade, é a única saída para ganhar a vida eterna, é observar os mandamentos, né? E observar os mandamentos significa
seguir a Jesus Cristo, aquilo que Ele pede para que nós possamos fazer. Mateus 19, 16, 21. E na pessoa de Jesus Cristo, cumpre-se todos os mandamentos, ou seja, Ele é a plenitude da lei. Jesus Cristo. Claro que quando eu começava dizendo sobre os mandamentos, eu disse que os mandamentos se resumem em uma única palavra, o amor, né? E a plenitude desse mandamento que eu acabei de dizer, que está em Jesus Cristo, então, consequentemente, é o amor, a plenitude da lei, né? Amar a Deus e ao próximo é o resumo dos mandamentos, o maior e o principal dos mandamentos. Mateus 22, 37 e 40. Nesse capítulo e versículo, é o próprio Jesus que está fazendo o resumo dos mandamentos, né? Em Êxodo 34, 28, nos é apresentado o Decálogo. O Decálogo quer dizer as 10 palavras, ou as 10 letras, as 10 leis, por assim dizer, né? Mandamentos, se a gente olhar no sentido grego da palavra, dek quer dizer 10, e logos, no grego também, quer dizer palavras. Então, ao pé da letra, decálogo quer dizer 10 palavras. Os 10 mandamentos centram-se no amor. Então eu diria que a lei máxima é a lei do amor. Porque quem ama, por exemplo, a Deus sobre todas as coisas, os outros mandamentos é consequência. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai roubar de ninguém, não vai pecar contra a castidade, vai honrar seu pai e sua mãe, não vai cobiçar as coisas dos outros, não vai levantar falso testemunho, não vai matar, né? Não vai desejar a mulher do próximo ou o homem da próxima, né? Então, nesse sentido, o mandamento do amor é o mais importante, o maior de todos. E aí Jesus, né? Eu volto a repetir, quando ele vai fazer o resumo dos mandamentos, ele diz que o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí se resume os mandamentos. O maior de todos os mandamentos, então, é o mandamento do amor. Depois a gente perpassando também pelos mandamentos, nós vamos observar que os 3 primeiros mandamentos, eles revivem, retratam a nossa relação com Deus. Eles estão com referência ao próprio Deus, os primeiros mandamentos. Vamos ver quais são os 3 primeiros? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Então, todos estes 3, eles se referem diretamente a Deus. E os 7 últimos mandamentos, eles estão aí para o proveito do homem e para o proveito do próximo. Vamos recordar? Então vamos pegar o nosso catecismo, né? O compêndio do catecismo da Igreja Católica,
E vocês podem ir lá na página 136, né? Na página 136, lá vai estar dizendo, né, sobre os mandamentos. Então vamos ver os sete últimos mandamentos, né? Os 3 primeiros se referem a Deus e os 7 últimos se referem ao proveito do próximo e também o proveito do homem. 4º mandamento: honrar pai e mãe. 5º, não matar. 6º, não pecar contra a castidade. 7º, não furtar. 8º, não levantar falso testemunho. 9º, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas dos outros, as coisas alheias, né? Então, se vocês quiserem continuar acompanhando pelo catecismo, pelo compêndio do catecismo da Igreja Católica, vocês podem pegar o número 434 do compêndio do catecismo da Igreja Católica, que está na página 137. Então, nós estamos adiantando a nossa catequese e o nosso catecismo já está quase terminando, né? O resumo dele. Os mandamentos, eles traçam um caminho perfeito para nos libertar da escravidão do pecado. Esse é o objetivo principal dos mandamentos. Não é simplesmente um querer nos proibir de fazer tudo, mas ele quer, a intenção dos mandamentos é nos livrar da escravidão do pecado. Pronto, é isso. Tem um sentido positivo, apesar de que às vezes eles aparecem como se estivessem no negativo, né? Não faça isso, não faça aquilo, não roubar, não matar. Não. Então está tudo parecendo no negativo, mas ele, para nós, a consequência dele é positiva, porque a intenção principal é fazer com que nós sejamos libertos dos pecados, da escravidão do pecado. E é interessante, às vezes a gente fica um pouco confuso, né? E não sabe qual seria a vontade de Deus para cada um de nós, né? Mas a vontade de Deus para cada um de nós, ela é revelada, ela se revela nos mandamentos. É bem interessante, né? Obedecer aos mandamentos é dar uma resposta bem objetiva de gratidão ao amor de Deus por cada um de nós. Então, se perguntasse, para que servem os mandamentos? Para dar uma resposta de gratidão ao amor de Deus por cada um de nós, né? Os mandamentos também, eles expressam os deveres fundamentais do homem para com Deus. E não só isso, os deveres do homem para com Deus e também para com o próximo. Por isso mesmo, quem transgride ou desobedece um dos mandamentos, pecam gravemente. Ou seja, desobedeceu um só dos mandamentos, não se arrependeu, não se confessou, não fez um propósito de emenda, não fez penitência para pagar as penas. Se eram só as penas que tinham para pagar, então purgatório. Mas se tinha a pena e também tinha o pecado, que não foi arrependido e nem confessado, então tem uma pena também. Só que uma pena eterna, o inferno. É bem sério, né?
Ok, vamos lá pegar a nossa Bíblia. Vamos lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Sagrada Escritura. Primeiro Gênesis, né? Gênesis, Êxodo é o segundo. Êxodo 20, versículo 2. Os pecados que aparecem no livro de Êxodo, o principal deles, ou os principais, tem alguns, né? Incredulidade, ou seja, não tem fé. O povo, inclusive o povo de Deus, eles tiveram atitudes de pessoas pagãs, muitas vezes. Por isso que eles foram castigados. Foram idólatras e assim por diante, né? Depois temos a heresia. A incredulidade é a falta de fé. A heresia é negar alguma verdade de fé. Vocês lembram que quando eu estava falando da oração do credo, eu dizia que lá está o resumo da nossa fé. Ou seja, qualquer coisa que a gente disser contra um daqueles artigos que eu disse para vocês, então comete um pecado de heresia. E a heresia também aparecia lá, já no povo bíblico, né? Do povo do Êxodo, né? Então, incredulidade, não ter fé, não acreditar. Heresia, negaram a verdade de fé. Por exemplo, dizer que Deus não é um Deus uno e trino, é uma heresia. Dizer que Nossa Senhora não é virgem, é uma heresia. Dizer que Jesus Cristo teve mais irmãos, é uma heresia. E depois tem mais um pecado contra a fé, que se chama apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia é você abandonar a fé. Às vezes, existem algumas pessoas que às vezes saem, por exemplo, da Igreja Católica, né? Aí fala assim, eu encontrei Jesus e eu me converti ao evangélico, que é protestante, né? E na verdade não é que ela converteu, na verdade ela apostatou a sua fé. É claro que a fé protestante, ela é uma fé cristã, né? Tem umas coisas um pouco estranhas, mas a profissão é cristã, a profissão de fé. Então já disse alguns pecados contra a fé: incredulidade, heresia e apostasia. O apóstata, aquele que abandona a fé, ele também pode ser um cismático, ou seja, separa da fé da qual ele professava, né, que ele era batizado. Isso nós chamamos de cisma. E todos esses pecados são pecados contra a fé. E tem outros pecados também, que são pecados contra o Espírito Santo. Naturalmente, esses pecados, eles são mais difíceis de ser perdoados, porque os infratores, né, os que pecam, cometem esses pecados, eles têm sérias dificuldades para se arrepender. Como eles não arrependem, então é pecado contra o Espírito Santo. Eu vou citar para vocês alguns deles. Primeiro, desespero da salvação. Judas, por exemplo, ele se desesperou e suicidou. Então ele teve dois pecados: suicídio e desespero da salvação. Depois, presunção de salvar sem merecimento.
Por exemplo, você não professa fé nenhuma, não obedece os mandamentos, vive no seu mundinho, individualismo, né? Pagão, sem religião, sem professar fé alguma, uma pessoa muito estranha, muito esquisita, e ainda você fala que você vai ser salvo, você não vai ser salvo, porque é uma presunção de salvar-se sem merecimento, e é um pecado também contra o Espírito Santo. E esses pecados são pecados, além de ser contra o Espírito Santo, são pecados contra a esperança, né? São pecados também contra a esperança. Então, quando a gente fala pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, é porque o que comete esses pecados, ele não consegue se arrepender. O suicídio também é um pecado contra o Espírito Santo. A indiferença religiosa, para mim, tanto faz, tanto fez. A fé pode ser assim, pode ser daquele outro jeito, não estou nem aí, não importa com fé. Indiferença, indiferentismo religioso. Não tenho religião, não preciso da religião para ser salvo. A ingratidão, você ser ingrato, né? Principalmente por aquilo que o próprio Senhor ofereceu por você, morrer, se sacrificar por você, deixar de pregar numa cruz por causa de você, você não fazer nada por causa dele. Ingratidão. Tibieza. Tibieza é uma pessoa fria. Não estou nem aí. Não rezo, não vou à missa, não estudo a Bíblia, não estudo o catecismo. É uma pessoa tíbia, uma pessoa fria, né? E essa tibieza nós poderíamos dizer também que ela é uma espécie de preguiça espiritual. Eu tenho preguiça de tudo que é de religião, de tudo que é de Deus, então preguiça espiritual. E tem outro pecado também muito grave, que é o ódio de Deus. Eu não mandei Deus me criar. Deus está muito distante, Ele me criou e me deixou aqui no mundo abandonado. Ele nem cuida de mim. Eu não gosto de Deus, eu odeio Deus. Tem gente que faz isso. Então, o ódio de Deus, outro pecado. O orgulho é um dos principais pecados. Na verdade, ele é um pecado capital. O orgulho. Porque é pelo orgulho que a gente decide pecar. Que a gente quer viver sozinho, quer viver longe de Deus e pensa que a gente vai conseguir muita coisa. Esse é o pecado de orgulho. E o pecado de orgulho é um pecado contra o amor, contra a caridade. A falta de oração, a incapacidade de fazer algum sacrifício, alguma penitência, algum jejum, não se interessa por isso. É pecado também. E o pior de tudo é que algumas vezes se fazem as promessas, né? Os votos, mas só que não cumprem. É um pecado também. Isso tudo está em Mateus 4:10. E aí Jesus vai reclamar do pecado da idolatria. Êxodo 20, versículo 2. Não terás outros deuses. Uma religião ou uma seita, sei lá, uma organização que tem outros deuses, vários deuses, nós chamamos eles de politeístas, ou seja, um monte de Deus, mais de um Deus, né? Idolatria. O que é uma idolatria? Colocar uma criatura no lugar do Criador. Colocar uma coisa ou pessoa no lugar de Deus, né? Superstição.
adivinhação, feitiçaria, espiritismo, tudo isso é pecado contra os mandamentos. Superstição, por exemplo, não posso ver um gato preto numa sexta-feira, 13 ainda, por cima, né? Superstição. Adivinhação, deixa eu ler a sua mão aqui para mim ver o que tem no seu futuro. Também está pecado contra o mandamento. Espiritismo, acreditar na reencarnação, tem muitos católicos que acreditam. Estão pecando contra os mandamentos. O que é um ateísta? Um ateu. Um ateu é aquele que tenta rejeitar a Deus, não aceita Deus, né? Sacrilégio. Sacrilégio é você profanar as coisas sagradas ou as pessoas. Por exemplo, se você entra numa igreja, pega o sacrário onde está a Santíssima Eucaristia, pega as partículas, joga tudo no chão, sacrilégio. Vai receber a Santíssima Eucaristia e está em pecado mortal, por exemplo. A desobediência contra algum dos mandamentos. Você cometeu também o sacrilégio. Continuando com a idolatria ainda, né? Deus proíbe fazer as imagens. Mas preste atenção, não são imagens de santos, porque naquele tempo não existia imagem de santos. São imagens de deuses, que é diferente do nosso, viu? Nós temos imagem de santos, nossos santos não são deuses, tá bom? Êxodo 20, versículo 3. É interessante a gente notar que as imagens, tanto de Jesus, Pai Eterno e assim por diante, elas eram proibidas de fazer antes da encarnação de Jesus Cristo. Depois da encarnação de Jesus Cristo, aí é que surgiu as imagens, bem depois, né? Porque ele já tinha se encarnado e já tinha como a gente conseguir fazer a representação de Deus, porque as imagens são isso, representação de pessoas do passado que foram santas, tiveram vida exemplar e que a gente tem para imitar algumas das suas virtudes, né? E essas imagens são veneradas, não adoradas. E a imagem real do Pai, quem é? Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos as imagens, nós estamos lembrando o fato da encarnação de Jesus Cristo, apesar de estar representando uma outra pessoa que viveu santamente aqui neste mundo, né? Ok, então aí nós falamos do primeiro mandamento, né? Até aí foi os pecados, toda uma noção geral do primeiro mandamento. E no próximo bloco nós falaremos do segundo, do terceiro e assim por diante. Até daqui a pouco.